Salve, salve, queridos e queridas, abençoados, vocês que nos acompanham. Mais um Pode Acreditar. Eu, Aladim, e hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Eduardo, pastor teólogo, né? Prazer em ter o pastor hoje com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença e estamos felizes aí poder recebê-lo hoje, o senhor aqui, pastor. Fica à vontade, viu? Amém, meu amigo Galadinho, uma honra, a satisfação estar com vocês, com todos os nossos irmãos que estão aí assistindo, né, participando também desse momento tão especial do Pode Acreditar. E aqui você pode acreditar mesmo, Deus tem coisas grandes para fazer. E eu me sinto honrado, né, estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande poder participar desse bate-papo aqui. Que legal. Ô, pastor, já vou começar com a pergunta. Você é natural de São Paulo? Como que surgiu o Carlos Eduardo? Eu sou de São José dos Campos, como diz o povo da minha cidade lá. Eu sou nascido e criado em São José dos Campos. A 100 quilômetros da capital, né, interior de São Paulo, sentido Rio de Janeiro, conhecido ali como Vale do Paraíba. Sim, sim. E a região ali do Vale do Paraíba. Estamos lá, nascido e criado lá, cidade boa, cidade de bênção, por lá. Por lá. Ô, pastor, e como que surgiu aí a sua chegada no Evangelho? Como que seu conhecimento cristão? Bem, eu, como diz o povo, eu nasci praticamente num berço evangélico, né? Minha mãe já era cristã, e aí você acaba também indo para a igreja, servindo a Deus. E aí, minha mãe era da antiga Capela da Prece Poderosa, que hoje é quadrangular, mas antes era Capela da Prece Poderosa. E aí, depois ela migrou para a Assembleia de Deus, e ficou lá até os últimos dias da vida dela. Ela faleceu aos 6 anos. E eu também fui para lá e comecei a pregar com 5 anos. 5 anos. 5 anos, é. Não sabia, na época eu não sabia ler, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre sentei perto do púlpito da igreja. Então, sentava perto do altar ali, e aí eu ouvia as mensagens e tal, então, decorava. E aí, quando tinha congresso, uma oportunidade, eu pregava a mensagem que eu ouvia os pastores pregar. E aí deu certo, durante muito tempo deu certo. Aí depois aprendi a ler, né? Tive que vergonha na cara. E aí Deus foi dando graça e tal. E aí estamos aí até hoje. Hoje já faz 42 anos que eu estou pregando a palavra de Deus aí, rodando o Brasil e falando de Jesus. Que bênção. Eu acompanhei alguns vídeos, algumas lives, teve até algumas polêmicas, mas o mais legal, pastor, que eu gosto de ver, é que você tem respaldo e base bíblica, né? E vai ter algumas perguntinhas aí, aqui que vai ser perguntada. Eu já vou começar com uma hoje. Hoje, quando a pessoa fala em pastor, as pessoas já têm aquele estigma. E o dízimo hoje é bíblico, biblicamente falando? O que que... Ontem eu tava ouvindo Ontem eu ouvi um rapaz ontem, no, numa dessas redes sociais aí. E aí fez uma pergunta interessante que boa parte dos pastores não consegue responder. A pergunta dele foi assim: se uma pessoa amigada não pode participar da ceia, certo? Por que então que a igreja aceita o dízimo dessa pessoa? A pergunta é intrigante, né? Sim, Você não pode participar da ceia, então não precisava devolver o dízimo. E aí, assim, qual é a resposta para isso? A resposta para isso é simples. Quando Abraão devolveu o dízimo, ele não era Abraão, ele era Abrão ainda. Então, independente do que ele era, ele já ter tido um encontro com Deus e tal, ele ainda era Abrão. Ele devolveu o dízimo. E então, uma pessoa que não é batizada, por fato de devolver o dízimo, tem nada a ver. Por quê? Porque ele ainda era Abrão, certo? E diz a Bíblia que ele também foi batizado. Porque o texto de Gênesis 18, 14, capítulo 14, diz assim, ó, eles disseram, escapou um, Abrão, o hebreu. É a primeira vez que essa palavra hebreu aparece na Bíblia. E a palavra hebreu quer dizer aquele que passou pelas águas. Então, Abrão devolve o dízimo, antes de ser Abraão. Aí ele recebe a ceia dada por Melquisedeque. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E aí, Melquisedeque deu-lhe pão e vinho. Então ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Tá? Então, o dízimo é bíblico? É. Existem 5 tipos de dízimo na Bíblia. E o dízimo que nós acreditamos é o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó, que é o dízimo da gratidão, que Abraão deu o dízimo de tudo, dos despojos. Que é o primeiro dízimo. Que é o dízimo da gratidão. E
Depois, você vai ver Jacó também falando sobre o dízimo. Se o Senhor prosperar meu caminho, Gênesis 28, de tudo eu lhe daria o dízimo, mas ele não deu. Jacó não deu o dízimo. Quando ele, em Gênesis 32, tem que retornar para encontrar com Esaú, que é o irmão dele, Sim, sim. a Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha e mandou para Esaú. Ou seja, aquele dízimo que ele prometeu, estando em Betel, foragido, ele não deu. Ele deu para o irmão dele. Mas mesmo assim o Senhor abençoou e tal. Aí tem toda aquela história. Então, os dois dízimos que casa com a igreja, que combina com a igreja, são esses. Aí alguém fala assim, Eladim, mas o Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus falou do dízimo. Então, só, vocês têm que dar o dízimo do coentro e tal, mas E não aí, pode esquecer disso. E era em espécie, né? Jesus já Era era espécie. dinheiro, né? Aí o que acontece? É que as pessoas assim, mas o dízimo que era dado o gado, o Isso, animal. Então, mas você tem animal para dar dízimo? olha aí. Nós temos uma vaca para dar dízimo? Pode dar vaca de Eles dízimo. falavam que era isso, né? Você não tem. Aí disse, mas o Novo Testamento em Atos não fala de dízimo. Isso, exatamente. Em Atos não fala de dízimo. Por que não fala de dízimo em Atos? Porque a Bíblia diz que a igreja depositava tudo aos pés dos apóstolos. Eles davam mais do que o dízimo, mais do que o 10%. Eles davam tudo. E Hebreus, capítulo 7, é o capítulo do Novo Testamento que fala de dízimo e fala do poder do dízimo. Diz que quando Abraão, que ainda era Abraão, deu o dízimo, devolveu o dízimo, a Bíblia diz que a bênção daquele dízimo foi tão forte que Levi, que ó, Abraão, Isaac e Jacó, ó por onde passou, as bênçãos alcançou os filhos de Jacó. Então, há uma bênção sobre o dízimo, que quando você devolve isso, não é só você, seu filho, os filhos dos seus filhos, os seus bisnetos, trinetos são alcançados por essa bênção. Então, outras pessoas são alcançadas por essa bênção. Então, mas a pessoa participar da ceia não pode, mas devolver o dízimo pode. 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 Por quê? Porque uma coisa não está ligada à outra. A ceia é uma coisa. A ceia, e a gente parte desse princípio também de Abraão, que foi batizado, ainda era Abraão, e deu dízimo. E quanto ao batismo, se você for pegar o tabernáculo, que a gente usa, né, o tabernáculo com as três partes, que é o pátio, lugar santo e santíssimo. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava no altar do holocausto, aí ele vinha, tinha que se lavar na bacia, para depois comer dos pães, adorar no altar do incenso e ter acesso ao Santíssimo, onde ele depositava o sangue sobre as quatro pontas do propiciatório. Isso é uma ideia também de batismo para depois poder cear. Como também está lá em 1 Coríntios capítulo 10, que o apóstolo Paulo disse, não quero que sejais ignorantes, porque todos foram batizados na nuvem, em Moisés e no mar. E depois, ele deixa claro, e todos comeram, mas comeram depois de uma bebida espiritual e comeram de uma comida espiritual. A ceia do Senhor não é material, é espiritual. A simbologia ela tem o peso simbólico de algo espiritual e não de algo material. Então, essas conversas, porque assim, porque tem gente que se apega muito a isso, ela diz assim, mas o dízimo é lei. Tá bom. Tudo certo. Vamos trabalhar com o dízimo é lei? Então vamos lá, o dízimo é lei. Mas tem coisa na lei que eu faço hoje. Mas tem coisa que quando me convém, eu faço. Quando não me convém, é lei. Por exemplo, apresentar criança na igreja. É lei. Mas os crentes apresentam. Mas se eu for falar de dízimo, não pode, porque é lei. Então, se o dízimo é lei, você também não pode apresentar seu filho na igreja. Porque também é lei. Acaba se tornando E outra coisa, e ainda faz mal feito. Por quê? Sim. Porque se você for seguir a lei e apresentar filhos, tem que levar uma oferta. Se for rico, era uma oferta. Se fosse pobre, era um casal de rolinha. Foi o que Maria apresentou. Se você apresenta o seu filho e não leva uma oferta, tem alguma coisa errada. Então, você não está cumprindo nem o ritual que você acha que é certo fazer, você está fazendo direito. Aí se torna algo contraditório. Então já tem para seguir, segue o princípio. Isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo. Isso aqui é bom para mim, isso aqui eu não gosto. Aí fica meio
Ô, pastor, eu queria fazer uma pergunta. O batismo hoje, as pessoas falam para ser salvo, a pessoa precisa ser batizada? Não, É é salvação. que é uma interpretação errada de Marcos. Quer dizer, eu estou falando que batizar não vai ser É salvo. que é uma interpretação errada de Marcos 16 e 15. Diz assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Qual a condicional para ser salvo? Quem crer. Crer e for batizado será salvo. Mas o princípio da salvação não é o batismo, é o crer. Quando em Atos 16, 31, aquele centurião perguntou para Paulo, o que eu farei para ser salvo? Paulo disse, batiza. Não, Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, o que é o batismo? Funciona assim. Quando existe a profissão e a confissão. Quando você aceita Jesus no seu coração, você confessa. Com a tua boca, você confessa. Certo. E o que é a profissão? Vou dar um exemplo claro. A profissão e a confissão. Seria assim, eu gostei da Maria, então eu confessei para ela que eu gosto dela. Ó, eu gosto de você e tal. Fiz uma confissão. Sim. Ela sabe que eu gosto dela porque eu confessei. Agora, a profissão é quando eu assumo a Maria publicamente e posso lá em um relacionamento sério. Publicamente. Então, o batismo Sim. é uma profissão, é uma publicação, é uma ação pública que eu declaro que eu estou servindo a Deus e que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Então, é a confissão e a profissão. Tá? Você tem um relacionamento, A confissão e aí confessa isso publicamente. Né? A galera não coloca lá, é um relacionamento sério com fulano. No Facebook, no Instagram. Então, aí coloca uma aliancinha lá, assim, meu coração. Então, a profissão é isso. Você declara, o batismo é isso. Quando você desce as águas batismais, você está declarando publicamente que você serve a Deus. Então, tem profissão e confissão. Isso vai te dar para o céu? Não, mas faz parte de quem quer ir para o céu. Existe só o batismo. Só o batismo. Que tem algumas denominações que acham que, depende, você vem de uma denominação, e hoje existe muitas igrejas, né? Que aí você vem de uma denominação, então você precisa batizar de novo aqui na nossa igreja, que seu batismo não vale. Então, se o seu batismo for por imersão, não tem por que batizar de novo. Certo. Né? Por exemplo, a igreja adventista, os irmãos, os adventistas, que é uma seita. É seita. Adventista é. O que eles fazem lá? Se você, por exemplo, você errou hoje, caiu, aí você tem que batizar de novo. Mesmo? É. Aí você passa o acidente, você cai de novo, batizar de novo. Você vai batizando. Como se aquilo fosse uma purificação, né? Um ritual. Então, não, há um só batismo. Isso, a Bíblia diz. E esse batismo é o batismo da imersão. É, por imersão. Exato. Claro que aí tem o batismo com o Espírito Santo, tem o batismo com fogo e tal, mas o batismo de imersão é o único batismo. Né? Por que a gente fala, às vezes, que são 3 batismos? Eu costumo falar, né? Sim. São 3 batismos. Por quê? O batismo em água, batiza o seu corpo. Batismo com o Espírito Santo, batiza seu espírito. E o batismo com fogo, batiza seu caráter. Então, certo, é ecotômico. Então, você batiza corpo, alma e espírito. Água, batiza o corpo. Batismo com o Espírito Santo, batiza seu espírito. Batismo com fogo, batiza seu caráter. Então, um monte de gente que é batizado nas águas, mas não foi batizado com fogo. E também não foi batizado com o Espírito Santo. E ser batizado no fogo não é o ato de só falar em línguas? Não, esse é batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E a gente vai entrar nesse assunto depois, falar em línguas. Então, ou seja, falando do batismo, aquele ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo porque ele creu. E se eu falar para você que ele foi batizado? Foi batizado? Ele foi. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo disse, vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus se manifeste? De maneira nenhuma, porque todos nós fomos batizados na morte de Cristo. Olha isso. Então, ele foi batizado, não em águas, mas ele foi batizado na morte de Cristo. Sim. Então, quando ele reconhece Jesus na cruz, ele já foi batizado na morte de Cristo. Então, ele foi batizado. Ele foi batizado como nós, porque não deu tempo, ele estava na cruz, mas, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, diz que sim, todos nós fomos batizados na morte de Jesus. Porque quando Jesus responde aos filhos de Zebedeu, que pediram que era Tiago e João, ele fala assim, mãe, vai lá e fala com Jesus, pede lá para ele. A Bíblia diz que ela fala, Senhor, concede-nos, quando o Senhor estiver lá no teu reino, que os meus filhos assentem um à direita e outro à esquerda. Aí Jesus falou assim, isso não compete a mim.
compete ao meu Pai que está nos céus. Porque eles não podem beber o cálice que eu vou beber, que era o cálice da morte, nem ser batizado com o batismo que eu serei batizado, que era a morte de Jesus. Então, o cálice eles não podiam beber, e Jesus fala isso usando uma metáfora da cultura judaica, porque na cultura judaica era um cálice, e aí, quando dizia na casa de um judeu, era um cálice. Eu bebia e dava o cálice para você beber, o mesmo cálice. Quando o judeu te dava o mesmo cálice, ele estava compartilhando o seu destino. Ou você compartilhando o destino dele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o cálice que eu vou beber, eles não podem beber, porque eles não podem compartilhar o meu destino. O destino é meu. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que ser batizado. Eles não podem receber esse batismo e não podem beber esse cálice que eu vou beber. Ô, pastor, você falou em seitas, hoje a gente vê muitas heresias. Heresias, se puder explicar um pouquinho o que que é heresia, pastor, hoje, o que que caracteriza a heresia? O que caracteriza uma seita? Uma seita. O que caracteriza uma seita é o quê? É a adição e a subtração. Por exemplo, toda vez que você adiciona algo que não está na Bíblia, Se torna heresia. ou subtrai algo que está na Bíblia, se torna uma seita. E todas as vezes que você prega o que você acha que é, que você criou, que não condiz com a Bíblia, você se torna um herege. Por exemplo, e como que eu sei que a pessoa não é um herege? Simples. Se o que ela falar estiver no Velho Testamento e estiver no Novo Testamento, está tudo certo. Agora, se está no Velho e não está no Novo, por exemplo, guarda o sábado, está no Velho. Tá no velho, sim, correto. Mas não está no Novo. Se eu faço disso uma ordenança, eu estou criando ou fazendo disso uma seita. Por exemplo, Jesus unicismo. Só existe um Deus. Quem morreu na cruz? Deus. Então, eu não acredito no Pai, não acredito no Filho, mas acredito só em Deus. Deus, só Deus. Por exemplo, o Voz da Verdade é uma seita. Sério? Eles são unicistas. Eles não acreditam que, por exemplo, Jesus morreu na cruz. Só que eles não conseguem, nenhum unicista consegue explicar algumas coisas. A maioria dos unicistas usam o Velho Testamento apenas. Ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Está tudo certo. Sim, sim. Porque ali é Deus falando com Israel. Só que se você pegar parte do Velho Testamento, tem textos lá, por exemplo, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor Deus ao meu Senhor. Qual que é o outro Senhor? Se só tem um Senhor. Tem que explicar. Com certeza. Por exemplo, como que você explica, você não, né? Como que o Ulisses explica Atos 7, 56, 56? Olha isso. Que diz lá, e fixando, falando sobre céu, e fixando eles olhos no céu, viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Como que explica? Como que ele explica o batismo Eles de têm Jesus? para isso? Nenhum, eles não conseguem explicar isso. Como que explica o batismo de Jesus? Tem muitas Que o pessoas. céu abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e Deus disse, este é o meu filho. Ué, se existe um Deus, como que Deus tem um filho que é ele mesmo? Meu Deus. Como que explica? Como explicar João 17? Eu e o Pai somos um. Ué, se é um, ele e o Pai, então são dois. Como que explica Colossenses 2:9? Meu Deus. Porque nele, falando de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Forte demais. Então, assim, você não consegue explicar. Porque dele foram feitas todas as coisas. Por ele e para ele, que é Bereshit, né? Que é isso Gênesis lá, que é Gênesis capítulo 1. Por causa de uma pessoa chamada Bereshit, Deus criou todas as coisas, porque a palavra Ber, que é B, e Reshit, eu esqueci a palavra agora. O pronome é pelo, para, que significa bem. O Reshit quer dizer cabeça, primazia, princípio. Então, assim, como que Deus... E outra coisa, né? Eu disse, só existe um Deus. Ok, vamos trabalhar com essa ideia. Então, explica como que Deus disse a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus na cruz disse isso, né? Disse. Deus meu, por que me desamparaste? Ué, como que Deus abandonou Deus, sendo que só tem um Deus e não tem outro Deus? É uma confusão na Você entendeu que eles não conseguem explicar isso. Então, as seitas é isso. É o que Paulo disse. É comichão nos ouvidos, que amontam para si doutores, para falar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Senso no coração deles. Então, essa é a verdade. E a gente vê hoje muitas denominações que pregam esse contexto, esse texto sem contexto, né? Tem um texto, sem um contexto gera pretexto para heresia.
E acho que tem, acho que não sei se são, o Adventista não tem. Testemunho de Jeová, eles não creem que Jesus é o profeta, não é isso? Não, eles creem que Jesus é o profeta, Eles não só, creem só o não é profeta, Salvador. não é o Salvador, O né? Espírito Santo é uma força ativa, Ativa, né? não é um ser, né? E aí também é o contrário. Paulo Heresia. disse, não entristeçais o Espírito Santo. Sim, Como se entristece uma força? Aí você vai para Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo. A força não fala. sim. Se é força, não tem como falar. Como que uma força fala? Como se entristece uma força? Né? Como que o Espírito... Então, assim, não bate. E tem gente que acredita que são Sim, muita gente. esses caminhos aí. Porque, na verdade, às vezes é muito mais fácil você acreditar numa heresia, porque ele torna mais convincente, mais confortável, do que ser confrontado pela palavra de Deus, que é a nossa bússola É a palavra de guia, é o que nos guia, né? É a palavra de Deus. E hoje a gente vê muitas igrejas que pregam tantas heresias, mas hoje não se prega mais a palavra, né? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que você vê um monte de gente, é por isso que tem hoje o quê? Igrejas cheias de pessoas vazias. Não preciso falar isso. Por quê? Direto. Porque não tem palavra, né? Não tem palavra. O alimento. As pessoas de hoje, essa turma de hoje, os crentes de hoje, preferem shows. Verdade. Show, revelação, adivinhação. Vamos lá, o cara revela RG e CPF. E lota, né? Lota. Isso não é revelação, isso é adivinhação. Existia isso aí, né? Uma adivinha, que acho que... Atos 16. Se que E ela dizia a Paulo, né? verdade. Paulo Paulo repreende Paulo e Silas, eles só E ela diz- levou pra prisão, né? E ela dizia a verdade. Esses homens que nos anunciam o evangelho são santos homens de Deus. Não era mentira, era verdade. Então era o espírito maligno. Só que havia nela um espírito maligno. João 4, na Epístola de João, capítulo 4, João diz assim, ó, não creiais a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus. Então, assim, não existe nenhuma profecia, nenhuma revelação acima da palavra de Deus. Não existe. Fulano falou isso aqui. Cabe aqui dentro da Bíblia? Não. Então, Não é. porque qualquer profecia, ela tem que ter uma base. E a base é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Sim, que é a Bíblia. Né? Se não tiver, por exemplo, eu tive uma visão mundial. Não existe visão mundial. As revelações são nacionais, são nacionais. Deus pode me dar uma revelação sobre o Brasil. Sim. Mas Deus não me dá uma revelação sobre o mundo. Porque sobre o mundo está lá na Bíblia. Já está lá. Então não precisa ser revelado porque já está lá. E teve muitas pessoas que se frustraram com revelação aí. A maioria delas. Que falaram que teve aí, na eleição que teve, que o Bolsonaro ia ser eleito, outros, gerou um contexto, né, trazendo para esse lado, a gente viu muita coisa acontecendo, e você falou algo aqui que, em relação a revelações, que hoje as pessoas querem o evangelho de massagear o ego delas, querem ouvir aquilo para agradar. As pessoas gostam do circo, né? Então, o que eu penso hoje é assim, é como se você tivesse uma loja e para manter aquela clientela você tivesse fazendo promoção. Algumas igrejas viraram empresa, ovelhas viraram clientes, fala-se mais da verba do que do verbo. Meu Deus, é forte assim. Então, para se falar mais da verba, você precisa criar um entretenimento, né? Então, você leva alguém lá que revela, chama pelo nome e tal. Seu nome é Maria, você mora na rua tal, tal, tal. Gente, assim, eu duvido disso? Não duvido. Mas, se é uma coisa, Aladim, o que edifica eu chegar aqui e dizer assim, seu nome é Aladim, hein? Você mora em tal, 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 sua RG tal, tal. Oh, Glória! Tá, edificou o quê? Trouxe edificação? Não. O que traz é um antropocentrismo. É o culto ao homem. O cara, poxa, aquele Carlos Eduardo ali, rapaz, falou meu nome, meu RG, onde eu moro, e edificou o quê? Sabe? Trouxe fé, trouxe renovo, trouxe arrependimento, confronto, trouxe nada. Então, é uma massagem no ego e é um espírito de adivinhação. E isso tem... Mas isso pode acontecer se você vê aquele texto de Josafá e Acabe, quando Josafá e Acabe falou, vamos para a guerra comigo, Acabe disse, bora. E aí sentaram assim no trono, e os profetas dizendo, vai, porque Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Aí Josué desconfiado falou assim, Acabe, vem cá, você não tem um profeta de Deus aí, não? Já tem, mas eu não gosto dele, então manda chamar aqui, esse aqui é bom. Profeta que é amado, tem alguma coisa ruim com ele. Profeta que todo mundo aplaude, profeta. Não, tem alguma coisa ruim.
Profeta não é para ser amado. Aí você tem um aí, mas eu não gosto dele. Quem é? Esse é Micaías, tá onde? Tá preso. Traz ele. Quando alguém foi chamar Micaías, fala assim, ó, tá todo mundo falando bem, hein? Não vai lá, então ó, fala bem, não pode deixar. Ele chegou lá e falou assim, pode ir, Acabe, você vai ter vitória. Acabe disse, peço-te que me diga a verdade. Esse texto é muito profundo, lá. Ele fala assim, ó, eu vou falar com as minhas palavras, não do jeito que está no texto. Certo. É como se Deus tivesse tido uma reunião no céu e perguntou, quem pode enganar Acabe? E aí, você disse, eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas. E aí Micaías falou assim, ó, tem um espírito de mentira na boca desses profetas. Aí pegaram, Acabe, põe ele na cadeia, alimenta ele com água e pão de angústia, até que eu volte. E assim, se você voltar, Deus não falou pela minha boca. E Acabe não voltou. Então, circula nas nossas igrejas hoje um espírito de mentira, de engano e de adivinhação. E as pessoas pagam por isso. Porque as pessoas gostam de ter os seus feiticeiros, os seus magos, o seu ego massageado. As pessoas preferem falar sobre Deus do que falar com Deus. Rapaz, profundo, hein? Entendeu? Então, e o culto hoje? Você pergunta, oi, Eduardo, e o culto hoje, tem bom? Muita pregação, não gostei, não. O pregador nem revela. Só palavra. Não, o pregador não revelou. E assim, porque as pessoas que vivem disso, de revelar, eles obrigatoriamente todo culto eles têm que revelar. Porque se eles não revelam, alguém fala assim, Eduardo hoje não revelou, hein? Acho que o Espírito de Deus saiu da vida dele. Então ele tem que revelar. Se Deus não usar ele, e é poucas vezes que Deus usa, eles usam Deus. Entendi. Eles precisam criar alguma coisa para manter a clientela. Tem que ter promoção. Fica algo atrativo. Tem que ter promoção. Se não te der promoção, você perde a clientela. Dá para outra ali que também revela pelo nome e fala o número do sapato. Rapaz, Jesus ele fala, acho que é Marcos 8:34, aquele que quer vir após mim, negue-se, pois a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, o evangelho de Cristo é levar a cruz, né? Seguir as vontades de Eu Deus. costumo falar que evangelho se resume a duas coisas. Cruz na terra e coroa na glória. Isso é evangelho. De Cristo. Cruz na terra, coroa na glória. Você vai ser perseguido. Não é também o evangelho que a Assembleia de Deus pregou por muitos anos. Porque assim, ó, nós temos uma linha... né, hoje a Assembleia de nós Deus, temos né? uma linha tênue hoje. Por quê? Certo. Durante muito tempo, a Assembleia, as igrejas pentecostais pregaram o evangelho da pobreza. A teologia da pobreza e da miséria. Você não pode ter uma casa, sua casa no céu. Você, lá no céu tem uma de ouro, lá no céu tem ouro de jaspe, lá no céu. Então você não pode se preocupar em ter uma casa. Era bem isso. Porque lá no céu tem uma casa. E, na verdade, a gente tinha a ideia de que o céu era um conjunto habitacional, né? Uma coab, com um monte de casinha do lado do outro, assim. E a gente ia ser vizinho. E nem é isso que tem no céu. O céu tem uma casa com muitas moradas. Jesus faz isso usando uma metáfora de a casa de um judeu. Que a casa judeu é uma casa com muitos cômodos. Tá? Mas a Bíblia nunca disse no céu. Mas a Bíblia nunca disse que deve ter uma casa no céu. Do outro lado, na contramão, tem o quê? Teologia da prosperidade. Você é crente, então você tem que ser rico. Você é crente, então você tem que ter um carrão. Você é crente, você não pode ficar doente. E como que deve fazer com Timóteo, que tinha doença no estômago? Meu Deus. Como que deve fazer com Paulo, que era doente também? Porque, segundo Timóteo, capítulo 4, ele diz, procure ter comigo depressa, traga a capa que eu deixei todos, os pergaminhos, porque Demas, amando o presente século, me abandonou, dá o máximo para a galáxia, tira o para outro canto, só Lucas está comigo. E Lucas era médico. Se Lucas era médico e estava com Paulo, porque Paulo era doente. Como é que faz? Se o cara era doente, como é que ele... Porque a gente confunde prosperidade com riqueza. Nem todo rico é próspero. Forte, hein? Mas tem pobre próspero e rico miserável. Agora, se você serve a Deus, você vai ser próspero. Também não quer dizer que você está sem rico. Por quê? Porque riqueza é dom. Não é algo... Se eu sou crente... Por que eu sou crente sendo a Deus e eu não sou rico? Você não tem esse dom. Mas você é próspero. Riqueza é dom. Mas você é próspero. Comer é dom. Vestir bem é dom. Salomão diz em Eclesiastes 3:13. Onde você vê que comer bem, viver bem e vestir bem é dom de Deus. Felipe é o dom, olha como que ele está aí. Felipe é alinhado. É preto tem que andar alinhado. Então, é isso que você entender. Por quê? Por que eu sou crente e não tenho um carrão? Olha aí.
Porque isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com riqueza. Riqueza. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. O que é prosperidade? Glória a Viver Deus. bem com aquilo que você tem. Paulo, quando vai se dirigir à igreja de Filipos, no capítulo 4, ele fala assim, ó, recebi tudo, tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito passou a mão às ofertas que vocês me deram. Não que, aí deixa claro, não que eu esteja passando necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Se tenho escassez, estou contente. Abundância, estou contente. Com saúde, estou contente. Sem saúde, estou contente. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é sobre ter, é sobre quem te fortalece. Então, o que é prosperidade? Viver bem com aquilo que você tem. Isso não quer dizer, Valentim, que você não possa querer, desejar viver melhor. Com certeza. Ter algo melhor. Ah, não, eu estou contente, graças a Deus, eu tenho aqui meu celularzinho, eu moro num barraquinho ali, tenho a minha bicicletinha, tá bom, graças a Deus. Não, você pode desejar algo mais, até porque é bíblico. Sim, com certeza. Está lá em Jó, determinando tu alguma coisa, você te afirme o teu coração e a luz brilhará no seu caminho. Você pode desejar e deve desejar Olha aí, ó. ter mais do que você tem, né? Só que você não pode fazer do seu dinheiro o seu senhor. Dinheiro tem que ser seu escravo. Ah, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz dos males. Todos os males, sim, está nessa conversa, né? Mas eles vão dizer, assim que Timóteo. Paulo fala assim, ó, que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Ele diz, não, irmão, o dinheiro é a raiz dos males. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Que se torna escravo dele. A servidão ao dinheiro. Você só vive se você tiver dinheiro. Ele, né? Porque aí você tem duas coisas. Você precisa definir se você é alegre ou se você é feliz. É a mesma coisa, não é? Alegria é condicional. O que está ligado? Eu estou alegre porque eu tenho um celular. Se roubou meu celular, estou muito triste porque roubaram meu celular. Então a minha alegria é condicional. A minha alegria é condicionada ao que eu tenho. A felicidade é o que eu sou. Eu, independente do que eu tenho, eu sou feliz. Eu tenho dinheiro, sou feliz. Sem dinheiro, sou feliz. Eu tenho dinheiro, sou alegre. Não tenho. Então, você é alegre. Você não é feliz. Felicidade independe do que você tem. Fala muito mais sobre o que você é. Rapaz, forte isso aí, mas... O pastor, aí vem também Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós vemos hoje muitos pastores pregando o reino da terra, que é só prosperidade e tal, mas se prega mais o reino. É porque na verdade você prega o reinado, né? Quando você tem um pastor falar de dinheiro, ele está falando de reinado. Quando você vê alguém, então não pode ter? Pode. A sequência os 10 que antecedem o versículo 33 é assim, ó. Não andeis ansiosos, inquietos, solícitos, dizendo o que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Todas essas preocupações têm os gentios. Olhai para as aves do céu, que não trabalham, não correm, nosso Pai cuida muito bem delas. Olhai para os livros dos campos, que nem Salomão tomando café em copo de ouro se vestiu tão bem quanto eles. Aí ele colocou, se Deus cuida das aves dos céus e dos livros dos campos, que nasce de manhã e morre à tarde, ele cuida melhor que você. Mas para que você tenha o cuidado de Deus, o que você precisa fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar, Deus vai prover. Então, a provisão de Deus é condicional. A provisão de Deus está na prioridade que você dá. Você tem de Deus que você se preparou para ter. Quanto mais você prioriza Deus, mais Deus se prioriza. Certeza. Eu não priorizo Deus, então não posso exigir nada de Deus. O que eu priorizo? A minha vida. Ok. O meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, o que eu ganho. O meu dinheiro, o meu carro. Então, quando você prioriza isso, acontece aquilo que o profeta disse. Gente que prioriza mais dinheiro do que Deus, o que recebe é colocado num saco furado, o que sobra na mão é assoprado, ele come e não está contente, ele veste também não está feliz. Então ele é uma pessoa descontente. Eu não gostei dessa camisa, não. Comprei ontem, mas não gostei. Essa calça também não gostei. Essa comida, não gostei dessa comida. Essa comida não está boa. Ele não está contente com nada. Por quê? Porque o Deus dele é o vento. Ele não se contenta com nada. Nada que ele tem é bom, nada que ele faz é bacana. Por quê? Porque o reino é a prioridade. Se Deus for sua prioridade, você vai ser prioridade de Deus. Eu trabalho muito essa ideia de prioridade, por quê? Porque quando Davi foi matar Golias, você pode ler toda a história de Davi. Eu escrevi 3 livros sobre ele.
Quais são 3 livros? Sobre Davi, eu escrevi Conquiste, Conquistei e Agora, e o último é Pensei que tinha conquistado. Quando ele foi matar Golias, você pode ler toda a história de Davi. Davi nunca mencionou o nome de Golias. Mas no capítulo 17, por mais de 5 vezes, Davi fala o nome de Deus, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a prioridade dele. Quando quando Abraão vê Deus cumprir tudo que cumpriu, em Gênesis 22, 1, e aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? De tudo que Deus prometeu. Ló embora, Isaac nascer, depois de tudo. Deus não tinha mais nada para cumprir com Abraão. Aconteceu que depois coisas disse Abraão, sacrifique o seu filho. A pergunta é, Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não. O que Deus queria saber? Qual era a prioridade de Abraão? A promessa ou quem prometeu? Porque nós temos o hábito de tratar com prioridade a promessa e abandonar quem prometeu. Você acha que Abraão falou que ele teria um filho? Ele estava avançado em idade, ele deita com um Agar, né? Você acha que Abraão ele errou ali? Errou. Sabe por quê? Errou, né? Eu vou dizer porque Ele Abraão tinha que acreditar na promessa de Deus. Porque Abraão tinha uma promessa, mas criou uma solução. Sim, que aí ele se deita com a gente. Parte de nós, por vezes, criamos uma solução. Deus falou, vou te abrir uma grande porta, hein? Vejo uma quantia chegando na sua mão, um exemplo. Sim. Vou ligar para a Giota. Eu tenho um amigo que é Giota, vou ligar para ele agora que ele vai dar dinheiro aí. Pronto, irmão, Deus realmente falou que ia dar. Não, isso não. Isso é uma solução que você arrumou. Entendi. Aonde mora a solução? A solução mora na impaciência. Sim. A solução mora quando eu crio um fator. Por exemplo, como que Ismael nasce? Que a Bíblia diz assim, e Abraão ouviu que tinha fome em Canaã e desceu para o Egito. Ou seja, ele prefere a terra da tentação do que o lugar da provação. Se você escolher o lugar da tentação, Deus não vai com você. Se você escolher o lugar da provação, Deus vai te guardar da provação e vai te dar vitória. Então ele desce ao Egito, e o que ele recebe no Egito? Uma escrava. Porque o máximo que o Egito consegue te dar é escravidão. O máximo que o Egito consegue fazer de você é refém. E durante muito tempo ele foi refém de Ismael. Até que Isaac nasceu, depois nascido, ele continuou sendo refém. Porque a Bíblia diz que Ismael caçoava de Isaac. Então, se Deus fez uma promessa para você, não crie solução. Espera a promessa. Gerou uma divisão ali, né? Teve uma briga de Agar, e ficava porque essa guerra que tem hoje foi por causa dessa divisão. É os descendentes de Ismael. Né? Deus falou para Agar assim, eu farei desse seu filho uma nação. Sim. Ele será contra todos, e todos serão contra ele. Quem não é contra aquele povo do Islã hoje, contra os muçulmanos, quem não é contra eles? Todo mundo. Até hoje tem. E eles são contra quem? Eles são contra todo mundo. Então, a guerra vivida hoje, travada, já começou lá. Tem a história, tem o dedo de Abraão nisso. Por isso que é muito importante com quem você vai fazer aliança hoje. Forte, porque a aliança de hoje não repercute hoje, ela repercute amanhã, depois da manhã. Ela está apontando. Sabe o que está passando isso? Cada aliança que você fez lá atrás. Eu acho que trazendo isso para um contexto, hoje, a gente vê hoje muitos casamentos, eu vou falar de casamento, relação, que as pessoas tomam uma decisão precipitada, orei a Deus, estou esperando alguém, Deus falou que vai confirmar. Ou acaba tomando a iniciativa, fazer uma escolha e acaba... Porque tem muita gente que eles ajuntaram que diz que Deus uniu, né? Tem coisa que não foi Deus que uniu, né? O cara mesmo que ajuntou. Ajuntou. Porque mal profetizou, não vai fazer nada. Primeiro, profecia. Igrejas, né? Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Acredito em muita coisa, mas profecia para casamento não existe. Sério mesmo? Não existe. Vou dizer uma coisa. Tem 2 grandes decisões na sua vida que Deus não vai tomar por você. 2. São escolhas. Não é Deus. Não é Deus que vai fazer. Primeiro, seu nome, você não escolheu. Seu país, você não escolheu. Quanto sua pele, você não escolheu. Seu estado, você não escolheu. Sua cidade, você não escolheu. O bairro que você nasceu, você não escolheu. Seus irmãos, você não escolheu. Pai e mãe, você não escolheu. Nada disso você escolheu. Agora, as 2 decisões mais importantes da sua vida não é Deus que vai escolher. Primeiro, com quem você vai passar a vida aqui na Terra? Não é Deus que vai escolher. Nossa, segundo, onde você vai passar a eternidade? Também não é Deus que escolhe. São as 2 decisões mais importantes da vida do ser humano. Deus não vai escolher. Mas Deus não dá uma dica? Tá. Qual a dica que Deus dá? Você não se junte com ninguém que não seja da sua tribo. Olha aí, forte, hein?
É só ler Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com a mulher da casa de Levi. É tudo da mesma tribo. Se eu começar a misturar a tribo, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. É julgo desigual. Por que nasceram os gigantes na terra? Porque os filhos de Deus, que era a descendência de Sete, casaram com as filhas dos homens, que era a descendência de Caim. Quando houve essa junção, nasceram os gigantes na terra. Então, assim, ó, todas as vezes que você se juntar, se associar a alguém que não professa a mesma fé que você, tudo que for gerado dessa sociedade será deformado. Vai dar discórdia. Né? Será deformado, não vai ter perfeição nisso. Sim. Pastor, agora eu vou fazer uma pergunta muito polêmica. Hoje tem uma competitividade dentro da igreja. Quem prega mais, quem louva mais. Hoje a gente vê muitas pessoas que querem holofotes em cima dela. A gente vê hoje muitas igrejas que tem pessoas que talvez não tenham tanta oportunidade pela relevância que ela tem na mídia, e acontece muito isso. Você já se deparou com isso na sua caminhada? Acontece. Inclusive agora o pastor Zé Wellington, que é o presidente do Belém, teve um podcast e falou que os maiores ensinadores do Brasil, pelo mais de São Paulo, né, está no Belém. Olha isso. E as festas da Debrais, quem prega lá é tudo pregador no Belém. Assim, é o Samuel. Depreciando a igreja de Jesus. Porque é igual o time de futebol. Aqui joga os melhores craques estão no Botafogo hoje, porque o Botafogo foi campeão. Os melhores jogam aqui. Não, mas pregadores e cantores não é time de futebol. Pastor Zé Wellington não é técnico de time de futebol. Ele deu os craques lá. Então, assim, há uma vaidade, um orgulho satânico, uma vaidade diabólica, uma postura medíocre, ego de gente que deveria entender que não é sobre a Debrais, não é sobre Belém, não é sobre missão, não é sobre quadrangular, não é sobre bola de neve, é sobre o reino. Então, o reino, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Sete. Somos todos em Cristo e Cristo é nosso. E acabou. Então, assim, criou um clima hostil, porque eu tenho um comentário pueril, um comentário de um homem de 90 anos que se portou como um moleque. É feio, né? E se postou de moleque. Achar que os maiores pregadores e ensinadores estão no Belém. E aí eles pregam lá. O senhor não tem medo de perder? Não, estamos vacinados. Meu Deus. É medíocre e pueril um comentário de um líder. Vamos passar o Joel falando isso. E do outro lado, o Bispo Samuel fez o quê? Proibiu os pregadores da Madureira pregar no Belém, do Belém pregar na Madureira. Gerou uma tudo isso aí divisão, né? gira uma ditadura. E a gente chega assim de conclusão. Igreja tem quem manda e tem quem obedece. As igrejas, eu já falei isso 10 vezes, as igrejas no Brasil têm dono. Elas não têm CNPJ, elas têm CPF. Tem dono. O texto é Isaías 14. 14 vai dizer que e tu dizia no teu coração, eu colocarei meu trono acima do trono de Deus, semelhante ao Altíssimo. Então, esse eu tem derrubado muitas pessoas. Eu prego, eu mando, eu faço. Aqui na igreja sou eu que dito as regras. Então, esse eu tem derrubado muitas pessoas. Salomão disse que o coração do homem é aprovado pelos elogios que ele recebe. A maneira que você lidar com os elogios diz muito onde você vai chegar. Se você pira, nossa, hoje. Rapaz, o Aladim falou que eu sou um grande pregador. Obrigado. E vai desce, né? Meu Deus do céu, eu sou mesmo um dos maiores do Brasil. Pirou, irmão, acabou. Então, os elogios provam e revelam quem são. Por isso, quando Davi mata Golias, Davi não se apega aos elogios das mulheres. Por isso que quando Jesus multiplica os pães, em João capítulo 6, do 1 ao 16, a Bíblia diz que a multidão quis pegar Jesus arrebatado para fazer o rei, e Jesus saiu da meio da multidão e foi para o monte orar. Mas hoje é uma ostentação, né? Quantos membros você tem lá? Eu tenho 1.000, eu tenho 3.000. Parece que está contando gado, né? Parece que está contando gado. Os pastores eram tudo fazendeiro, mas era um bando de boi. E os caras contam os gados. Aquele rebanho, ele é meu. Aquele pregador bom ali é meu, ele é da minha igreja. E é pior disso, são os pregadores pueris que se vendem. Tem muitos se vendem por causa de
Agora eu sou do Belém. Rapaz, se você for de Jesus, já tá bom demais. Mesmo sendo de Jesus, a gente não presta. Verdade. Pastor, se eu te perguntar aqui, cara, eu tava vendo um vídeo esses dias e gerou até uma polêmica. Você tava falando sobre o Silas Malafaia. Não sei se foi esse vídeo, né? Eu cheguei a ver esse conflito. Sobre. Não, o que eu falei sobre o pastor Cis Malafaia foi na época da eleição lá, Na época da eleição, né? aquela, aquela perda de tempo que ele levou falando mal do Papai Sal. E eu disse que eu concordava com ele de ele ter feito o primeiro vídeo. Quando disse que o Pablo Marçal mentiu, que não deixasse o caminhão, mas já tinha acabado a manifestação. Aí depois ele fez uma série de vídeos, uma sequência de vídeos, falando Marçal, por que não é de direito? Então, assim, eu achei aquilo tão desproporcional. Eu acho que o pastor Silas não era, ele é uma voz profética. Sim, sim. Ele é de uma relevância enorme no reino de Deus. Só que eu acho, minha opinião, Sim, sua opinião, claro. que ali ele se perdeu com gente que não merecia o tempo dele, sabe? Gente que não soma no reino, Marcelo não soma no reino, Marcelo não agrega no reino, porque ele não é do reino, ele é de um reinado. Ele é do fantástico mundo de Bob, o mundo que ele ganhou para ele, que não precisa de igreja, né? Sim, sim. Não precisa de igreja, é igual o dedo que não precisa do corpo. Tá errado isso aí. Porque o corpo vive de ser um membro, mas o membro não vive de ser o corpo. Então criou-se no Brasil uma onda de desigrejados que entendem que estar no templo é religiosidade. Enquanto o Salmo 122 diz, alegria como disseram, vamos à casa do Senhor. Enquanto os Hebreus diz que congregaram todos juntos, enquanto Atos dos Apóstolos diz que todos os dias eles estavam no templo, servindo a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, não é uma ideia, criada por nós, você estar no templo, buscar a Deus, ir à igreja. E quem não faz, peca. Porque você, sem estar frequentando uma igreja, você não é membro do corpo de cristão. E as pessoas têm essa ideia, né? Eu não preciso ir para a igreja para me servir a Deus. Eu vou servir na minha casa e tal. Então, você não mora no seu trabalho, você mora na sua casa. Sim. Então, sua alma também precisa de uma casa, precisa de um templo, você precisa de um lugar para se cuidar. Pastor, qual a diferença de um cargo pastoral para o chamado pastoral? Existe diferença nisso? Existe. Cargo para o chamado pastoral? Existe. Por exemplo, tem um monte de filho de pastor que hoje é pastor. Ele tem cargo, mas tem vocação. Certo. Quem vocaciona é Deus. Esses dias, foi bom tocar esse assunto, porque eu não falei isso em nenhuma live ainda. Certo. Esses dias o cantor Samuel Maria, que é também pastor, disse que com chamado ou sem chamado, o filho dele vai ser pastor. É um cargo. É um cargo. Então, dar cargo para as pessoas é muito fácil. Principalmente se ele for pastor, né? Se o pai dele for pastor, automaticamente ele vai ser pastor. Isso é cargo. Agora, vocacionar é diferente. Vocacionar está lá em Marcos 2. E Jesus subiu na monte chamou para si os que ele mesmo quis. Existe o que Deus quer e o que os homens escolhem. Já então uma diferença muito grande. Certo? Porque cargo pastoral, então não poder. Você é um cargo de pastor, esse dele é pastor. Agora, vocação é diferente. Vocação não é o homem que escolhe, o homem só reconhece aquilo que Deus já determinou. Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas, ou está presente nas ovelhas. Porque hoje tem muitos pastores, tem muitos membros, só que tem muitos pastores que estão ali, mas a preocupação em passar algo para os membros, que é a palavra, não tem. Então tem muitos que estão lá dentro, você acabou de dizer, igrejas cheias e corações vazios. Na verdade, que o Brasil hoje tem muito cacique para pouco índio. Tem muito pastor para pouco ovelha. Durante a seara, os ceifeiros são poucos. E, na verdade, assim, esses pastores, não digo a maioria, não estou generalizando, mas parte de pastores do Brasil tornaram-se empresários. Estão preocupados mais com quem? Eles são empresários. A igreja está boa, quanto está indo dentro? Está voltando. Então, assim, a igreja, eu não digo que a igreja cresce, a igreja incha. A igreja batiza hoje filho de crente, neto de crente, bisneto de crente. Não é alguém que ganhou para Jesus, que discipulou, que treinou.
e pá, depois usar. Não. É tudo gente que já está na igreja, eu não tinha idade para batizar, e agora está com 13, 14, 15 anos, eles batizam. Batiza já fala, preparado aí já no casamento, que seu pai é pastor, você vai ser pastor também. Que é o comum do absurdo uma pessoa que deveria conhecer a Bíblia, como Samuel Mariano, que deveria conhecer, mas não conhece nada de Bíblia, dizer que, como chamado ou sem chamado, ele será pastor. É impor à igreja alguém incompetente, que não tem competência ministerial nenhuma, não tem chamado, pode até ter pela gente, mas não tem vocação, mas já tem um destino. O pai determinou que ele ia ser pastor. Então acabou. Essa é a diferença do cargo pastoral para a vocação. Olha isso aí. O cargo é o homem que te coloca. Sim. Vocação é Deus que te escolhe. É o chamado de Deus, né? É. Se isso não queimar em você, se isso não arder na sua alma, as pessoas pensam que é fácil hoje ser pastor, é uma grande responsabilidade. é que do jeito que está aí, é fácil, né? Do jeito que está hoje se tornou É que do muito jeito que está por aí, clichê, virou né? banal, né? Virou banal. Virou um negócio muito fácil hoje. Rapaz, omissão, hoje a gente vê muito na igreja hoje, né? Nós estamos falando de dinheiro. Eu vi um caso, já faz muito tempo, isso aí, que pegaram um pastor, não sei quantos milhões, né, tentando levar na bolsa. Eu vi até histórias aí de pastores envolvidos com maçonaria. A gente vê muitas especulações, né, rolando aí na... Eu não duvido de nada disso. O pastor da Assembleia de Deus Pentecostal Pernambuco está esses dias respondendo ao Ministério Público por essa questão de dinheiro, né? Excessivo, mudança de estatuto, porque a igreja de Pernambuco, a igreja sempre escolheu o presidente. Aí ele perguntou o estatuto. Caso ele jubile ou morra, ele escolhe vice-presidente. Ele já escolheu, que é o filho dele. Ó, pra você ver como que virou um negócio de família, igreja. Eu falo isso, esses caras querem me matar. Mas virou um negócio de família agora. Forte. Se você teve a sorte na vida do seu pai ser pastor, você me ensinei. É igual a senhora Mariana falou. Você vai ser pastor. Tranquilo. E eles determinam. Vai ser pastor, vai ter um bom salário, ele vai te dar uma igreja para você dirigir, ele vai te dar uma graninha, aí daqui a pouco você vai trocando de carro, ele vai ficando rico, vai ficando rico. Eu queria que o Ministério Público fizesse uma CPI, pedisse uma CPI dos pastores de todo o Brasil e o enriquecimento ilícito de boa parte deles, que se enriqueceram às custas de pessoas pobres, que deram até empobrecer, como está em Filipenses, quando Paulo fala sobre o que está em Coríntios, quando Paulo fala dos irmãos da Pedro. É pecado pastor ter salário? Não. Eu ia perguntar É isso. pecado pastor ter um bom carro? Não. É pecado pastor morar bem? Também não. Desde que a membresia da sua igreja usufrua das mesmas bênçãos que você usufrui. Por quê? Se você entende que os irmãos que devolvem dízimos e ofertas são abençoados, eles deveriam ter no mínimo o que o pastor tem. Porque as ovelhas deveriam refletir o que o pastor é. Se não reflete, Estão arrancando a lã das ovelhas. tem alguma coisa errada. Arranca a lã, come a carne, a gordura. Eu estava conversando com um amigo aí, ele é de uma denominação, vou listar, ele trabalhou na igreja, trabalhava no telemarketing dessa igreja. Ali ele já deixava o dízimo, dava tantas ofertas e tinha um outro trabalho por fora, que era meio período. E todo o dinheiro que ele ganhava era na igreja. E essas igrejas grandes têm os pastores locais. E ele foi num certo dia almoçar na casa do pastor, ele, a esposa e os filhos. Ele comendo ovo, chegou na casa do pastor, bife, Coca-Cola, sorvete. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Pô, tô dando tudo dinheiro na igreja, tô comendo ovo, o pastor tá comendo bife, tomando coca, andando de carro importado. Ou seja, hoje muitas pessoas, você falou, dízimo é bíblico, oferta é bíblico, mas tem muitas pessoas hoje que usam de má fé, né, a palavra para tirar dinheiro das pessoas. Não sei se é isso. Né? Paulo fala um negócio legal, né? Paulo fala assim que a gente não pode que ninguém nos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e tal. Por quê? Porque como eles conhecem um pouco a palavra, pelo menos que se para enganar as pessoas, eles acabam usando esse subterfúgio para quem não conhece, para manipular as pessoas. Tem muito isso. Para devolver o dízimo, seu arroz, o dinheiro que você está gastando, você não devolve, você vai gastar na farmácia. Quer dizer, parece que é uma palavra de maldição. Aí pega. Não, porque às vezes que a maldição sem causa, não pega. Mas é triste você ouvir isso, né?
Ele disse que quem não deu o dízimo vai para o inferno, é ladrão. Se você tratar disso como obra, né? Mas a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, o fato de você devolver o dízimo, tem gente que devolve o dízimo e vai para o inferno. Sim. E aí? A fé sem obras é morta. Como é que responde Tem isso? as obras, mas não tem a fé. Tem fé, mas não tem obras. Então você não pode querer achar ou julgar as pessoas achando que elas vão para o inferno, por isso, você vai para o inferno, porque você devolveu o dízimo. Claro que a gente entende que isso é uma parte, que o dízimo é a parte da sua renda que você não come. Você come uma árvore plantada no jardim. Você pode comer de todas, aquela ali você não come. Aquela árvore que não era para comer é como se fosse o dízimo. É a parte da sua renda que você não come. Pode comer de tudo, aquela ali você não come. Pode gastar 90, 10 pertence a você. Se você acredita que a bênção também está nas ofertas, nos dízimos, amém. Está feito, é isso aí. Tem um texto em Tiago 1:22, não seja só ouvinte da palavra, vos enganando com falsos discursos. Porque aquele que é ouvinte da palavra e não pratica a palavra é semelhante ao varão que se contempla ao espelho, que logo vai e se esquece da sua própria aparência. Ou seja, não ser só ouvinte ou praticar a palavra, né? Porque hoje em dia nem todo mundo, hoje você vê o pastor pregando, mas as pessoas hoje não querem ler a palavra. Então o povo perece por falta De conhecimento. de conhecimento. Aí você sabe que quem retém o conhecimento nesse texto 5 são os sacerdotes, né? Deus, assim como vocês retiveram conhecimento, eu vou destruir isso por causa disso. Pode ler o texto. Eu vou destruir por causa disso. Então, assim, Tiago, né? é Oséias. Oséias. Quando você, que é pastor, que é dirigente de igreja, retém o conhecimento, você está abrindo legalidade para Deus te destruir. Meu Deus, isso é forte, isso é muito forte. E tem muitas pessoas que estão coniventes com o erro das outras pessoas. Tipo, eu sei que o cara tá errado, eu tô ali naquele local, e tô conivente com o erro daquela pessoa, e às vezes as pessoas, tipo, eu tô numa igreja, eu vejo que o que aquela igreja ou aqueles líderes estão pregando ali, discorre do que está na palavra de Deus, eu tenho um certo conhecimento, e eu tô ali naquele lugar, então eu tô sendo conivente com o erro dessas pessoas, assim. Essa semana, uma pessoa mandou uma mensagem no Instagram, falou, olha pra você ver que história. Aí manda assim, pastor, eu e meu esposo somos co-pastores de uma igreja aqui, e o pastor adulterou. Entregou a igreja. E veio aqui em casa e contou para nós que tinha adulterado. Mas não ia confessar não, porque já tinha confessado para Deus. Tal. Mas contou para nós. Ela falou assim, o senhor acha que eu devo levar esse caso ao pastor presidente? Ou não? Se a senhora não levar, a senhora é conivente. A senhora é adulta tanto quanto ele. Ah, mas ele pediu perdão, filho. Mas ele é uma autoridade, tem que se apresentar, né? Cometi isso. Pastor, mas ele pode ficar com raiva da gente. Se chama, é melhor ficar com raiva de vocês do que Deus ter ira de vocês. É melhor raiva do homem que a ira de Deus. Você apoiar, guardar, proteger, passar um pano e ir para o inferno. E é perigoso já ir para o inferno e ainda se arrepender e ir para o céu. E tem pessoas que não acreditam no inferno, né? Jesus, ele mencionou muito sobre o inferno. Jesus falou mais do inferno que do céu. Jesus mencionou, né? Muito mais do inferno que do céu. Por quê? Porque ele queria tanto que você soubesse o inferno, tanto que você soubesse que o inferno é um lugar tão ruim, precisa ir para lá. E falou um pouco sobre o céu, para você ter curiosidade de saber como que é lá. Então, você sabe como que é o inferno? Sabe, porque Jesus falou. Sabe como é o céu? Ele falou muito pouco. Então, tenha curiosidade de ir para o céu, porque tudo que você precisa saber do inferno, Jesus já falou. O bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Esse negócio de desejo, a pessoa que fala isso precisa ler Gênesis capítulo 4, né? Certo. Deus falando com Caim. Onde está seu irmão? Porventura o seu guardador do meu irmão? E Deus responde, por que descaiu o seu semblante? E por que andas triste? Se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz à porta. O teu desejo é contra ti. A sua briga é contra o seu desejo. O pecado está ali, ó. Vença o seu desejo, domina o seu desejo, que o pecado não entra. Quando você manifesta mais do que o desejo, faz do desejo algo materializado, o pecado que está na porta já não está mais na porta, já entrou.
o teu desejo é contra ti, ele não vai favorecer, ele é contra. O pecado jaz à porta e o teu desejo é contra ti. Então você tem duas vantagens. O pecado na porta e o desejo contra. Sim, sim. O desejo é Deus que colocou no coração do homem. Por quê? Porque se Deus não permite o desejo, não existe livre-arbítrio. Então o desejo está lá por isso. Quando Deus falou para Adão assim, ó, não come daquela árvore, Deus colocou no coração dele o desejo de comer. Já fez. É por isso que Deus fez duas. Se Deus quisesse condicionar Adão, e se fosse, no caso, né, a tal da predestinação, está predestinado a isso, Deus teria colocado uma árvore só. Não tem nem livre-arbítrio. Adão, tem aquela árvore ali, você pode comer. Pronto, é só uma. Mas Deus deu opção. Que é a escolha, Tem né? a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Escolha, né? Você escolhe qual que você quer comer. Deuteronômio 32 que diz lá, o Senhor coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus não escolhe por você, mas te dá uma dica. Escolha, pois, a vida para que vivas. Senão serviria a Deus por obrigação, né? Seria uma Por ditadura uma ditadura divina. divina, né? Você tem que me servir. Mas a graça de Deus, como que ele fala? Da graça é a graça... A graça de graça. Não, Por imenso. é a graça irresistível. Você não consegue resistir à graça de Deus. Como não? Como não? Claro que eu consigo resistir à graça. Eu sou salvo se eu quiser ser salvo. Se eu não quiser ser salvo, eu não sou salvo. Jesus, ele bate, né? Então, assim, a graça irresistível, tão pregada, você não resiste à graça. Resiste. É forte. Você resiste à graça. Tem um amigo meu aí, ele saiu do mundo do crime para o mundo das vendas. Então ele falou, cara, eu fiz uma escolha da minha vida. Eu vivi muitos anos no tráfico. E hoje ele conheceu o Senhor Jesus, é batizado e tal, na igreja. E ele falou, cara, eu fiz uma escolha na minha vida. Conheci aquilo ali, então chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha para mim mudar de vida. Então, Deus não me criou para mim ser um traficante ou ser um ladrão. Eu cresci naquele meio porque eu não tive tanto recurso, cresci ali. Só que chegou um momento que eu conheci a palavra, conheci pessoas que falaram de Jesus para mim, então eu fiz uma escolha em aceitar Cristo e mudar a minha vida. Então, a vida ela é feita de escolhas. Então, Jesus ele nos dá essa oportunidade, né, de escolha. Mas é isso, ô pastor, você gostaria de deixar um recado aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Pessoas que estão aí pensando em desistir, que não tem mais jeito, as pessoas que estão aí nesse exato momento, às vezes até com depressão, não tem mais jeito para mim. Fica à vontade, pastor. Bem, Nadir, primeiro quero agradecer a você por estar aqui no Pode Acreditar, agradecer o Rodrigo, né? Agradecer a Kathleen e o Felipe, que estão aqui também, agradecer a vocês por essa oportunidade. E dizer aos nossos irmãos que desistir não é opção. A gente sabe de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem. Está doente? Está cooperando para o seu bem. Então, o que você está passando coopera para o seu... Esse texto é interessante. Sim. Já terminando sem querer terminar? Não, fica à vontade. É interessante assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o bem de Deus, não. É para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o mal, às vezes, contribui para o seu bem. Até o que Deus tirou de você contribui para o seu bem. Até o que Deus não deu para você contribui para o seu bem. Porque como Deus trabalha? Deus trabalha assim, ó. Existe o que você quer e o que você precisa. Entre o que você quer e o que você precisa, Deus vai te dar o que você precisa. Não é o que você quer. Porque o que você quer, às vezes, é para alimentar o seu ego. É para ostentar. E quem ostenta, Deus não sustenta. Então você precisa entender que nem tudo que você quer é o que você precisa. Meu Deus. Agora, tudo que você precisa, Deus vai te dar. Você precisa do que disso? Deus vai te dar. De uma porta, Deus vai te dar. Agora, o que você quer, não. Você quer para quê? Por quê? Para fazer o quê? Para glorificar quem? O que você quer beneficiar os outros ou a você? A mim. Então não presta. Porque o que você tem não pode ser para o seu benefício. Tem que ser benefício de outros. Então, desistir não é a sua opção. Achar que a promessa de Deus não vai cumprir também é um besterol, coisa da sua cabeça. Porque Hebreus 10, 23 diz o quê? Retengamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar. Ah, mas não cumpriu, é porque você está vacilando. É para reter firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque tem uma resposta. Porque quem prometeu é
filha. Então segura, filho. Você não vai morrer agora. Você não vai fracassar agora. Há uma porta que Deus prometeu que vai abrir e vai abrir. Existem coisas que Deus disse que vai te entregar e vai te entregar. Então somente entenda que o que você está passando, tudo faz parte de algo que Deus projetou para a sua vida. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está gravado. Eu gosto muito de Isaías 14, 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, invalidará? A mão do Senhor está estendida. Não tem ninguém capaz de fazer a mão de Deus voltar atrás. Então, não desista agora. Não pare agora. Não fracasse agora. Não é nem por você, não é por mim. É por alguém que acreditou em você. Que está lá em Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Queria dizer para você que você não pode desistir porque você deu muito trabalho. Você deu muito trabalho. Você é fruto de um penoso trabalho. Por sua causa teve cruz, coroa de espinho, chibatada, cusparada, lado furado, amigo traindo, olha, beijo de traidor, só por sua causa. E você vai abandonar o barco agora? Você está tão perto de viver o que Deus tem para você? Se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria a cruz, colocaria nas costas e seguia Jesus. Então, desista de desistir, porque o melhor de Deus está por chegar na sua vida em nome de Jesus. É isso aí. Então, desista de desistir. E é isso aí, mas não pode acreditar aí. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que nos acompanhem. E é isso, galera. Tamo junto. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.